Bom dia, pessoal. Vamos de BTC na manhã dessa quinta-feira, 29 de fevereiro. Agora na Espanha, 10h30 no Brasil, 6h30 da manhã. Gente, a BTC está desenhando mais um Morobuzu no diário, mas essa movimentação também tem relação com a queda do DXY, porque a BTC, teoricamente, já bateu no alvo da nossa onda 3, que tem que guardar essa dimensão para ostentar uma proporcionalidade dimensional com a onda 1. Mas o que está acontecendo é que o DXY, aqui no Renko, vocês vejam que a gente voltou a abrir boxes compradores. Mas o que está acontecendo é que o DXY está tombando 0,16. Eu já vou falar dos fatos. O DXY mede a força do dólar norte-americano contra as principais divisas do planeta e guarda uma relação movimentacional de inversão com a BTC. Quando o DXY tomba, como está tombando, a BTC sobe, como está subindo. Mas o problema é que agora o DXY vai tombar forte. Já vou falar dos fatos. O Banco Central japonês vai intervir no câmbio, no iene, para manter o poder de compra do iene. Então, é bem provável que o DXY caia mais ainda. Eu já vou falar disso. Então, no gráfico diário, teoricamente, a gente já teria alcançado o nosso target. Mas para que isso acumule numa grande onda 4, seria necessário uma série de engolfos aqui. Mas com o Banco Central japonês querendo intervir no iene e para manter o poder de compra do iene, e isso vai derrubar ainda mais o DXY, é muitíssimo provável que a BTC continue ali estressando o topo dessa onda 3, pode até bater 65 para depois engolfar numa grande onda 4 e depois explodir para algo próximo a 100 mil dólares, que seria uma onda 5. Nos outros time frames segue o game, no 6 horas a gente está ainda teoricamente desenhando topos descendentes, porque a máxima de ontem ficou em 64, a máxima dessa madrugada em 63,676. Isso aqui pode facilmente evoluir para uma cunha. Mas, por enquanto, o que a gente tem é uma sequência de corpos reais ainda desenhando protuberâncias ascendentes. No DXY, a gente voltou a desenhar boxes compradores para cima. Na verdade, agora a gente está meio que tentando estressar essa congestão para buscar essa congestão aqui, que são os topos do último all-time high. Aí a BTC só pararia, se a gente avançar para cima de 64, só pararia em 69 mil. Na projeção, a nebulosidade esverdeada está ganhando bastante espessura. Pode ser que a nossa onda 3 lá no semanal avance até 69. Ficaria um pouco maior que a onda 1, 2, e aí a onda 3 iria até 69, para depois formar a onda 4 a partir de 69. Aí a onda 5 com certeza levaria a BTC para 100 mil dólares no mínimo. E na Seara Fática, volume GTF de Bitcoin no mercado à vista quebram todos os recordes. 7,7 bilhões de dólares negociados nos últimos 7 dias. Gente, eu vou repetir. A cada 10 dias úteis está a entrada, isso é o volume, né? Mas a entrada líquida está acima de 4 bi em favor do market cap da BTC. A cada 10 dias úteis, 40 bilhões de dólares aumentam, são direcionados e aumentam o market cap da BTC no mercado spot. Ou seja, gente, o colapso na oferta da BTC, porque a Bitcoin não é como o ouro. Se o preço do ouro começa a subir, uma mineradora de ouro no Alasca, no Amazonas, aumenta a produção. Na África, não importa. O ouro é altamente inflacionário, ao contrário do imaginário popular. O ouro, ele goza de uma raridade geológica, mas se o preço do ouro aumenta muito, uma mineradora de ouro no Alasca, que buscava ouro numa lâmina d'água de 1.000 metros, vai buscar ouro a 5.000 metros embaixo da calota polar do Ártico. No caso da BTC, isso não é possível. É um ativo único que goza de uma raridade não geológica, mas matemática. Não é possível se minerar mais de 6 BTCs a cada 10 minutos por bloco, o que vai ser reduzido para metade disso. Serão só 3 BTCs a cada 10 minutos
daqui a poucos dias, no halving que vai rolar em maio de 24. E Bitcoin entra no seleto grupo dos 10 ativos TradFi, 10 ativos TradFi mais valiosos do planeta. Entra no seleto grupo de Apple, Microsoft, Berkshire Hathaway, de Warren Buffett, que Warren Buffett já disse que um dia ele já se reportou a BTC como veneno de rato. E agora a própria Berkshire Hathaway tem exposição à BTC. Ou seja, gente, parece que a língua é o chicote do fiofó, porque todo mundo que há pouco tempo atrás fez piadinha com o BTC, agora tá meio que sendo que obrigado a se expor a Bitcoin. É o novo normal. E o veterano do mundo TradFi, o Anthony Scaramucci, diz que 200 mil dólares estão ali na esquina. A BTC goza dessa característica única de, em havendo explosão de demanda, a oferta não tem como se expandir. Exatamente como acontece com... É o que eu falei com relação com a comparação com o ouro. A BTC não tem comparação com nenhum outro ativo TradFi. Porque se o preço do petróleo explode, a Petrobras aumenta a produção. A Petrobras pode buscar petróleo numa lâmina d'água de 6 mil metros, de 5 mil metros e vai avançando. Vai abaixo do pré-sal. Se o preço do petróleo vai a 300 dólares o barril, a Petrobras vai buscar petróleo até no pré do sal. Ou seja, não há limite para se buscar ouro ou petróleo na natureza se o custo de produção viabilizar essa busca. Agora, no caso da BTC, isso não é possível. O Anthony Scaramucci disse que não há nenhum ativo que se compare à BTC em termos de colapso de oferta. E o colapso dessa oferta está acontecendo sob os nossos olhos. E na seara geopolítica e finanças internacionais, Estados Unidos e Europa disseram que vão usar os 280 bilhões de dólares russos bloqueados após a invasão da Ucrânia. O G7 debatem, os países integrantes do G7 debatem as formas de usar os fundos congelados após a invasão russa sobre a Ucrânia. Agora, o Putin assinou um decreto estendendo a proteção russa, não só estendendo o uso dos artefatos nucleares, não só a proteção do território russo, mas também a proteção dos ativos russos. Foi um decreto meio dúbio, mas se o Ocidente meter a mão nessa grana, eu só tenho duas conclusões para extrair desse assalto ocidental, por assim dizer. A primeira conclusão é que isso é muito bom para a BTC. Porque o que os americanos e o Ocidente eles estão fazendo? Eles estão dizendo que o dólar não vale nada se você não ficar puxando o saco do americano e da União Europeia. O dólar e o euro não valem nada se você não ficar puxando o saco de Washington ou da União Europeia. Por quê? Porque aquilo só vale se você tiver uma relação boa com Washington. Agora, se você resolve defender o seu território ou invadir outro país, imediatamente eles vão dar um freeze nos seus recursos. Ou seja, esse confisco ocidental só prova que o dólar não tem valor nenhum. A não ser que você fique lá puxando o saco de Washington ou de Bruxelas. Se não, aquilo ali pode sofrer um freeze e virar pó na mão dos governos ocidentais, por assim dizer. A segunda conclusão que eu extraio disso é que o mundo vai caminhar rapidamente para uma outra matriz em termos de reserva cambial global. E isso é muito bom para a BTC. É óbvio que o Yuan padece do mesmo problema. Qualquer divisa estatal soberana padece do mesmo problema, principalmente se for em dólar, como é o caso da Rússia. Ter dólares como reserva cambial é a mesma coisa que não ter nada, salvo se o Estado-nação fica ali paparicando Washington.
Se não ficar, ou se tiver uma relação hostil com Bruxelas ou Washington, sabe que vai tomar um freeze. Isso é muito bom para a BTC. Eu, na minha leitura de todos os acontecimentos que se desdobraram desde o início desse conflito, esse confisco dos 280 bilhões de dólares russos é a melhor notícia para a BTC até agora. E o Japão emite um novo alerta dizendo que não vai mais ficar, as autoridades financeiras japonesas não ficarão mais inertes, ou seja, passivas, diante de movimentos excessivos do iene. Segundo o vice-primeiro-ministro japonês, o Masato Kanda, ele disse que provavelmente Tóquio vai tomar novas medidas para evitar novas quedas do iene em relação ao dólar. Ou seja, gente, o DXY vai tombar como uma jaca. E a guerra, e a inteligência artificial já está no campo de batalha. O grande dilema é que a inteligência artificial agora tem poder de vida e morte no front. Operadores militares dos Estados Unidos começaram muito céticos em relação à inteligência artificial, mas agora a AI, já são o que eles chamam de elemento indispensável no fronte de batalha. A prova disso é o projeto Maven, que identifica alvos e elimina alvos no front, no campo de batalha. Tudo começou, na verdade, um grande alerta foi soado no Pentágono depois de uma noite de verão em 2020, na Carolina do Norte, na sede do 18º Corpo Aéreo Transportado, em que oficiais estavam se debruçando sobre um alerta dado por uma interface de inteligência artificial que nem se compara ao que existe hoje. A gente já está na era pós-chat GPT. E esse alerta exigiu que os acompanhantes humanos com poder de decisão letal no front, no campo de batalha, autorizassem drones a eliminar um alvo específico. A reportagem não fala exatamente qual era o alvo, mas dá a entender que foi no Afeganistão. Essa noite de 2020 mudou para sempre o uso da AI junto às Forças Armadas norte-americanas. O fato é que com um delay de 18 minutos, foguetes e a artilharia via drone acabou autorizando o uso letal da força. Eles alvejaram o alvo, mas esse delay custou a vida de 3 soldados americanos no Afeganistão. Depois de 2020, o final dessa história a gente já sabe, né? Depois, em agosto de 21, os Estados Unidos saíram de forma atabalhoada do Afeganistão, mas o fato é que esse delay entre a conclusão da AI e a tomada de decisão por oficiais do Pentágono acabou custando a vida de 3 soldados norte-americanos. Ou seja, ficou provado ali, na prática, que a AI poderia ter salvo a vida e ultimado esse evento no front de forma que os Estados Unidos saíssem sem baixas. Mas o fato é que depois daí o próprio Pentágono começou a investir em AI e agora a gente já sabe como o mundo está. Nada, absolutamente nada, nem uma empresa de marketing, nem um escritório de advocacia, nem um tribunal hoje consegue operar sem a ajuda da inteligência artificial. O problema da AI no fronte de guerra é que a inteligência artificial tem poder de vida e morte no fronte de batalha. Mas o Pentágono disse que esse é o novo normal e não há mais como não fazer uso dessa tecnologia. E sim, a inteligência artificial tem poder de vida e morte sobre humanos no campo de batalha. Gente, a BTC aqui no Diário segue desenhando corpos reais com protuberâncias ascendentes, apesar de ontem a gente ter feito a máxima do pavio superior em 64, hoje em 63,676, os corpos reais seguem estressando. Isso está acontecendo por conta da movimentação do DXY, que vai cair, porque agora o Banco Central japonês vai valorizar o iene, então agora isso aqui vai cair como uma jaca, então é bem provável
que o DXY tome para 100, talvez 99, e aí a BTC pode até agulhar para 69. Daqui a pouco eu volto com ADA, XRP, Polkadot Kusama, e quem quiser sugerir é só colocar nas mensagens abaixo. Grande abraço, até daqui a pouco.